Olá, professor Alex Sinaldo, curso de ondas, agora aula 20, livro 5, Física 3, superposição de pulsos e interferência. Bom, nós vamos agora dar início à resolução das atividades propostas. Então, vamos prosseguir. Um brinquedo conhecido pela maioria das crianças é aquele com que a adição de um pouco de sabão em pó ou líquido permite a produção de bolhas de sabão. Um fenômeno físico que chama a atenção é a mudança de coloração que ocorre nestas bolhas, quando vistas de posições diferentes. Esse mesmo fenômeno também é visível em dias de chuva, quando uma fina camada de óleo fica sobre a pista. A respeito do descrito, analise as proposições a seguir. Esse efeito visual é causado predominantemente por fenômenos térmicos. Não é por fenômenos térmicos. Falso. O fenômeno que explica essa situação é conhecido como interferência, superposição ondulatória. Verdadeiro. 3. É o nosso olho que se altera para poder ver as cores de forma diferente. Não. O nosso olho apenas capta o resultado da interferência. E 4. O fenômeno ondulatório que explica a mudança da coloração da bolha, onde as cores vistas podem ser classificadas como ondas eletromagnéticas, também podem ocorrer para ondas mecânicas. Sim, interferência também pode acontecer para ondas mecânicas. Então a resposta disso é letra E. Ok? Bom, agora veja. Como é que você compreende esse fenômeno? Nós temos aqui a camada do solo. E eu vou representar aqui uma fina camada desse óleo. Então, nós temos, representando aqui pela cor preta, a radiação, vamos supor, do Sol. A radiação do Sol ela vem, bate aqui, radiação incidente. Aqui nós temos a reta normal do local da incidência. Ok? Bom, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter normalmente, naturalmente, o raio refletido, mas vamos ter também aqui um raio que vai incidir, vai refratar, vai refletir e vai sair aqui. Ok? Bom, o que pode acontecer com esses dois raios? O raio refletido, que é o de cima, o que refratou, refletiu aqui embaixo e refratou de novo. Pode acontecer, por exemplo, vamos voltar, pode acontecer, por exemplo, do seguinte, vamos supor que a onda vermelha, já que aqui é um raio de luz branca, tem todas as cores, ok? Mas aí ficou assim, a onda vermelha do raio de cima está assim. Ok? E a onda vermelha desse raio que saiu aqui, né, está assim. Percebeu que eles estão se subtraindo? Quando eles se encontram, esses raios são muito próximos. E aí o que acontece aqui? Uma certa aniquilação parcial do vermelho. Então, quando você tem luz branca, que é de cá, e você retira um pouco desse vermelho, o que vai acontecer? Essa luz que vai sair daqui vai sair mais num tom tendendo para o azul. Okay? Quando você pega a luz branca e tira dela os tons avermelhados, ela vai partindo para os tons azulados. Então, alguém que esteja com o olho nessa posição aqui, é bem possível que veja um filete meio azul, porque você tem a luz branca de cima
com a sua onda vermelha normalmente, sendo parcialmente aniquilada pela onda vermelha do raio que entrou na camada fina, saiu e refratou de novo. Nós temos aqui, ó, interferência destrutiva do vermelho. Tudo bem? É isso aí. 2. Enem. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões das caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem a mesma onda, as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante, e no segundo caso, mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? Bom, veja. De acordo com esse segundo esquema que você está vendo aqui, enquanto a caixa de som vai emitir um som, vamos supor, que começa vibrando para cima, essa de cá, que está com a polaridade invertida, vai emitir inicialmente um som que começa vibrando para baixo. Então veja que quando esses caras se encontrarem em um mesmo ponto do espaço, o que vai acontecer? Vai acontecer uma interferência destrutiva, ok? Então, segundo, letra E. O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D, provocando fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes aos alto-falantes. Veja que ó, a mesma distância D de um lado e do outro, você pode ter o encontro de ondas que, na verdade, estão se anulando nesse ponto aí, produzindo interferência destrutiva. Então, letra E. Terceiro, um garoto que passeia de carro com seu pai, ao ouvir o rádio, percebe que a sua estação de rádio preferida, a 94,9 FM, que opera na banda de frequência de MHz, tem seu sinal de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata de mesma frequência, que interfere no sinal da emissora em algumas regiões da cidade. Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal da outra rádio devido a quê? Devido principalmente à semelhança dos comprimentos de onda das radiações emitidas, ok? Então, é por isso que a legislação determina um determinado intervalo entre as estações de rádio. Por exemplo, aqui em Salvador nós temos a 101.3, que é a Rádio Metrópole. Você não vai encontrar uma rádio 101.2 ou 101.4. A legislação não permite, porque seriam frequências muito próximas, comprimentos de onda muito próximos, e quando essas ondas se encontrassem em determinadas regiões da cidade, em determinados pontos, os sinais sofreriam uma intensa interferência um do outro, ok? Diferente de quando você tem uma onda muito longa de uma onda muito curta. Então, vou fazer aqui uma simulação. Imagine que nós temos uma onda muito longa. Está aqui. E no mesmo espaço, na mesma região, nós temos aqui uma onda curtinha. As duas eletromagnéticas. As duas estão no mesmo espaço. Bom, quando você tem uma diferença de comprimento de onda desse nível, qual vai ser o efeito resultante? Bom, vai ser uma onda como a maior, com pequenas perturbações,
provocadas pela onda verde, ok? A qualidade do sinal cai um pouco, mas o comprimento de onda da onda resultante continua sendo o mesmo da onda mais longa, o lambda de antes. Tudo bem? Talvez perca só um pouco, vamos dizer assim, da qualidade do som. Agora, quando as ondas têm comprimentos de onda muito próximos, aí você pode realmente produzir um efeito danoso, não é? Ó. O que é que esses dois caras somados no espaço podem produzir? Esses dois caras aqui muito próximos podem produzir no local desse encontro um sinal nulo. Tudo bem? 4. Em viagens de avião é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de, então, mais uma vez, terem frequências próximas. As frequências de celular são muito próximas das frequências de comunicação do rádio do avião com a torre de controle. E isso pode produzir, em determinados instantes, interferência na comunicação. E nós sabemos que na aviação, qualquer pequena interferência que não deixe a comunicação 100% clara pode produzir problemas sérios. Por isso, a recomendação de não utilizar os aparelhos celulares, principalmente nos momentos de pousos e decolagens. Ok? Questão 5. 2 pulsos A e B são produzidos em uma corda esticada, que tem uma extremidade fixada em uma parede, conforme mostra a figura. Quando os 2 pulsos se superpuserem, após o pulso A ter sofrido reflexão na parede, ocorrerá interferência. Ocorrerá interferência de que tipo? Interferência destrutiva. E em seguida, cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas características originais. Então veja o que é que vai acontecer aqui. Em um determinado momento, o pulso B ainda está caminhando, enquanto que o pulso A já tocou no anteparo. O que é que esse pulso A vai produzir? O pulso A vai tentar empurrar o anteparo para cima, não vai conseguir, e vai receber do anteparo uma reação impulsionando ele para baixo. Então, o pulso B agora já está mais próximo, e o pulso A, que recebeu do anteparo um pulso para baixo, uma reação para baixo, continua o seu percurso. Então aqui está B indo, e aqui está A, já voltando com fase invertida. Por quê? Porque aqui acontece uma amarração fixa. Toda vez que uma corda está amarrada fixamente a um ponto, quando o pulso incidente bate nesse ponto, ele reflete invertido. Logo em seguida, o que vai acontecer quando o pulso A encontrar o pulso B? Vamos supor que os dois se encontrem exatamente nesse ponto. Quem tirar uma foto exatamente nesse momento vai perceber que não tem pulso nenhum na corda. Mas logo depois disso, o que é que vai acontecer? Bom, o pulso B agora vai estar aqui, indo ao encontro do anteparo, o pulso B, e o pulso A vai prosseguir viagem de cabeça para baixo, como ele já vinha seguido antes. Ok? Então é isso que vai acontecer passo a passo. Questão número 6. Uma onda sonora de 170 Hz se propaga no sentido norte-sul, com uma velocidade de 340 metros por segundo. Então, vamos chamar essa daqui de onda A. Ela se propaga no sentido norte-sul, então ela está vindo de cima para baixo. Ela tem V igual a lambda
F, ela tem velocidade de 340 metros por segundo, ok? E tem uma frequência de 170 Hz. Então, ela tem, essa onda A, um comprimento de onda de 2 metros. Então, ela está descendo aqui, ó, e daqui para cá, ó, um lambda A de 2 metros. Pronto. Nessa mesma região de propagação, há uma onda eletromagnética. Veja que a primeira é uma onda sonora. A onda A é som. Tudo bem? Bom, nessa mesma região há uma onda eletromagnética com comprimento de onda. Então, a onda B tem um comprimento de onda de 2 vezes 10 à sexta micrômetros. Ok? Bom, isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 à sexta vezes 10 a menos 6 micro, né? 10 a menos 6. Então, claro que vai cortar esse cara com esse, vai ficar 10 elevado a 0, né? 2 vezes 10 elevado a 0, que é 2 vezes 1, né? 10 elevado a 0 é 1. Então, o comprimento de onda da onda B também é 2 metros. Ok? Então, aqui é a onda B. Só que a onda B diz que é o quê? Eletromag. Então, ela é uma onda eletromagnética. Então, vamos dizer que a onda B, ela é essa onda verde aqui, ó, subindo aqui, ó. Então, essa é a B. Enquanto que a outra, que nós fizemos na cor preta, descendo aqui, ó, é a A. Pronto. Então, assim é correto afirmar que as duas ondas elas têm o mesmo comprimento de onda. Realmente, né? A gente viu que a onda sonora tem 2 metros e a onda eletromagnética tem 2 metros. Mas o que vai acontecer aí? Não pode haver interferência entre elas. Apesar delas terem mesmo comprimento de onda, não pode haver interferência entre elas. Por quê? Porque não possuem mesma natureza. Ondas eletromagnéticas interferem com ondas eletromagnéticas. Ondas numa corda interferem com ondas nesta mesma corda. Ondas na superfície de um líquido interferem com outras ondas na superfície do mesmo líquido. Som interfere com som. Elas têm que ter a mesma natureza para poder interferir. Tudo bem? Questão número 7. Dois pulsos transversais, 1 e 2, propagam-se por uma mesma corda elástica em sentidos opostos, com velocidades escalares constantes e iguais, de módulo 60 centímetros por segundo. Veja que ele diz que a distância do lado de cada quadradinho desse é de 10 centímetros. No instante t igual a 0, a corda apresenta-se com a configuração representada na figura 1. Após a superposição desses dois pulsos, a corda se apresentará com a configuração representada na figura 2. Bom, considerando a superposição apenas desses dois pulsos, a configuração da corda será a representada na figura 2 pela primeira vez, no instante igual a quantos segundos? Então, veja só o que vai acontecer. Ele já disse que a velocidade é de 60 centímetros por segundo, ok? Então, veja só, aonde é que vai estar esse pico, que está de cabeça para baixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse vale estará aqui. Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque a velocidade é 60 centímetros por segundo, ok? E ele quer que você
avalie o que é que vai acontecer depois de 1 segundo. Tudo bem? Tá certo? Ó, considerando a superposição apenas desses dois pulsos, a configuração da corda será representada na figura 2 pela primeira vez no instante igual a quanto? Bom, vamos lá. Por outro lado, essa crista aqui, ela estará onde? 1, 2, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então essa crista estará aqui. Percebeu o que é que vai estar acontecendo? Então veja, depois de percorrido com essa velocidade 60 cm por segundo, depois de um ΔT igual a 1 segundo, esse pulso estará aqui e esse pico estará aqui. O que é que vai acontecer com eles? Esse tem amplitude para cima, igual a 30. Esse terá amplitude para baixo, igual a 30. Então, eles vão acabar fazendo o quê? Eles vão acabar se anulando. Ok? Então, é exatamente isso que você está vendo aqui, ó. A anulação dos dois. Ok? A anulação dos dois. Este vale, você já está vendo ele mais adiante. E essa crista, você já está vendo ela mais adiante. Aqui. Enquanto que esse cara e esse cara se encontraram exatamente nesse ponto e aconteceu a anulação deles. Tudo bem? Então, como eles estão a 60 centímetros por segundo, isso aconteceu exatamente 1 segundo depois. No tempo de 1 segundo é que você vai poder ver o padrão da corda dessa maneira. Então, após um ΔT igual a 1 segundo, esse vale vai andar 60 centímetros para a direita, essa crista 60 centímetros para a esquerda. Os dois então vão se anular por causa dessa interferência destrutiva. Esse cara vai ter andado 6 para a direita, veja que é 6 mesmo, ó. Ele está aqui, ó. Tá vendo que ele está aqui? Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descendo, você vai encontrar ele aqui, ó. Tudo bem? Esse outro cara aqui, ó, ele vai andar 6 também para a direita, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Então, é exatamente isso. 1 segundo depois, você tem a visão da figura número 2. Questão número 8. Senhor Rubinato, um músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentado em uma poltrona. Ele está ouvindo um conhecido solo de violino quando sua esposa Matilde afasta a caixa acústica da direita para uma distância L, como representado na figura a seguir. Em seguida, Senhor Rubinato reclama: não consigo mais ouvir o Lá do violino, que antes soava bastante forte. Entre as alternativas a seguir, assinale a distância L, a única compatível com a reclamação do Sr. Rubinato é. Então, dentre essas alternativas, ele deu a frequência da nota Lá e ele deu a velocidade de 330 metros por segundo. O que era que acontecia antes? Então, veja, antes nós tínhamos essa onda sonora que viaja a 330 metros por segundo, a nota musical lá desse violino de 440 Hz, antes saía da caixa de som
chegava ao ouvido dele. Veja que chegava da mesma maneira, né? Chegava uma crista de um lado, uma crista do outro. Por quê? Porque percorriam a mesma distância Lzão. Tudo bem? Aí o que foi que aconteceu? A esposa dele, arrumando a sala, empurrou essa caixa de som da direita para trás, de uma distância Lzinho, ok? Bom, isso fez com que ele não ouvisse mais essa nota musical. Porque, na verdade, o que foi que aconteceu? Agora, nós vamos apagar aqui, ó. Quando ele afastou isso daqui, agora, a onda, né, que percorria antes uma distância menor, agora chegou veja, apesar de estarem em fase, essa começa oscilando para cima, essa também começa oscilando para cima, mas olha o que aconteceu aqui no ouvido. Chegou uma crista e um vale, percebeu? Agora você tem uma crista e um vale nessa mesma região do espaço. Então, essa frequência de 440 Hz, nessa região aqui do espaço, está produzindo interferência destrutiva, porque teve que caminhar uma distância L maior e acabou produzindo nessa região o encontro de uma crista com um vale. Tudo bem? Então você tem que lembrar da fórmula da interferência. Qual é? O ΔD, a diferença de distância, tem que caber um número inteiro de meias ondas, né? Por outro lado, V igual a lambda vezes F. Nós temos que a velocidade do som nessa questão é 330. Então, nós temos aqui uma frequência de 440 Hz. Então, nós vamos ter aqui, ó, um comprimento de onda de 330 sobre 440. Corta aqui, né? Dividindo tudo por 11, vai dar 3 sobre 4. 3 sobre 4, unidade metro. Tudo bem? Então, agora, você vem para cá. Ó. Antes, ele estava ouvindo a nota musical de 440 Hz bem reforçada. Quando a esposa afastou de uma distância L, aconteceu o primeiro mínimo. As duas caixas de som estão em fase. Estão ligadas ao mesmo aparelho. Elas estão em fase. Veja, começa vibrando para cima, começa vibrando para cima. Elas estão em fase. Então, para acontecer interferência destrutiva, você tem que lembrar que o N é inteiro e deve ser ímpar. E como foi logo o primeiro depois do zero, então o primeiro ímpar é que você vai utilizar como sendo o N, o primeiro ímpar, ou seja, o N nessa conta tem que valer 1. Então vamos lá, você vai pegar aqui, ó, o ΔD, que foi a distância que foi afastada, vai ser igual a 1 vezes lambda sobre 2, 3 sobre 4, que é o tamanho de lambda, né, sobre 2, ok? Percebeu aí qual é o esquema? Então, 3 sobre 4 sobre 2. Resolvendo essa continha aqui, nós vamos ter um ΔD de 3 sobre 8. Então, o afastamento da caixa de som, 3 sobre 8, 0,375 metros. Ok? Como ele quer isso em centímetros, então essa distância foi de 37, deixa eu consertar aqui, 37,5 centímetros, ou aproximadamente 38 centímetros. Letra A. Esse foi o afastamento produzido. Questão número 9. Um grupo de estudantes, pretendendo estudar fenômeno análogo ao das cores comumente observados em manchas de óleo, fez o seguinte experimento. Depositou uma gota de um líquido com índice de refração 2,5 sobre água.
contida em um recipiente cilíndrico de raio 10 cm. O líquido se espalha com espessura homogênea sobre toda a superfície da água, como esquematizado na figura. Um feixe de luz propaga-se no ar, incide perpendicularmente na superfície do líquido e sofre reflexão nas superfícies do líquido e da água. Quando a espessura E da camada do líquido for igual a lambda sobre 2n, sendo lambda o comprimento de onda da luz incidente, ocorre interferência destrutiva entre a luz refletida no líquido e a luz refletida na água. Tudo bem? Então pronto. Considerando que o líquido não se mistura com a água, que o recipiente é cilíndrico, circular reto e que o volume da gota do líquido é de 0,0045 centímetros cúbicos. O valor de lambda para essa condição será de quanto? Bom, a velocidade da luz é 3 vezes 10⁸ metros por segundo e ele manda aproximar π igual a 3. Bom, então a primeira coisa que você vai ter que calcular é a espessura, né? A espessura desse líquido aqui, ó. Porque quando você calcula essa espessura, você vai poder determinar o que ele quer, né? O valor do comprimento de onda, né? Porque ele já disse que quando a espessura E da camada do líquido for essa daqui, vai acontecer interferência destrutiva. O que é isso que eu já falei para vocês? Só para não ficar assim, sem uma retomada. Ó, a onda vem aqui, ó. Bateu aqui, tá? Aqui eu tenho uma reta normal, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer reflexão. Mas uma parte dessa onda vai refratar. E vai sair aqui e vai sair aqui. Ok? Essas duas, quando se encontrarem, a que foi refletida pela superfície do líquido e a que foi refletida pela superfície da água, quando elas se encontram, produz interferência destrutiva. Ele disse, ó, veja, tá vendo, ó, que está dando aqui crista com vale, está dando crista com vale, ó, crista com vale, crista com vale. Então, isso está dando interferência destrutiva por causa do encontro da primeira reflexão com a segunda reflexão. Tudo bem? Ele disse que isso acontece quando a espessura é igual a lambda sobre 2n. Tudo bem? Bom, então, vamos lá, né? Volume. Como é que se calcula o volume? Não é a área da base vezes a altura? A área da base é π r ao quadrado. E a altura é a espessura. Tudo bem? Então, o volume ele deu 0,0045. Π ele mandou aproximar para 3. Ok? O raio ele deu 10 centímetros. Então, 10 ao quadrado. E aqui a espessura. Ok? Fazendo essa conta, você vai achar uma espessura igual a 0,00000, é isso mesmo, 15, que é igual a 1,5 vezes 10 a menos 5. Isso aqui tudo está em centímetro. Então, veja que você acabou de achar a espessura, que é bem fininha, desse líquido, desse óleo que está boiando na água aí. Ok? Agora você vem para espessura igual a lambda sobre 2n. Tudo bem? Bom, espessura 1,5 vezes 10 a menos 5. Aqui é menos 5, pelo amor de Deus, tá? Do outro lado, você vai ter o comprimento de onda, que é isso que você quer. 2 é da fórmula. E esse n aqui ele deu, né? Ele deu o índice de refração, ó. Ele deu o índice de refração, 2,5.
Tudo bem? Então, você vai ter um lambda, aqui vai dar 5, né? 5 vezes 1,5, né? Então, 7,5 vezes 10 a menos 5 centímetros. Tá bom? Então, resposta disso, letra A. Depois, questão número 10. Bom, considere 3 fontes sonoras X, Y e Z mostradas no desenho. Y e Z produzem cada uma onda sonora de mesma amplitude A. Então, amplitude de Y e de Z é A. E comprimento de onda, lambda. A fonte X produz um som com o mesmo comprimento de onda, lambda, porém com o dobro da amplitude de Y. Então, a amplitude que sai de X é 2A. Tá certo? Considerando que Y e Z, aliás, considerando que em Y e Z as ondas produzidas estão em fase. Então, ó, eu vou dizer que Y e Z, os dois começam vibrando para cima, ó, estão em fase, tá? E que na fonte X, a onda é defasada em 180 graus. Então, na fonte X, começa vibrando para baixo. Eu vou botar aqui o X de cor diferente, tá? Vou botar aqui o X vermelho, ele começa vibrando para baixo, tá bom? Pronto. Bom, então, a amplitude da onda resultante em um ponto P situado a uma distância lambda de Z vai ser de quanto? Ele quer saber o seguinte, ó, a amplitude aqui. Ó, essa daí é uma questão, pessoal, que dá para fazer toda só desenhando, né? Então, vamos lá, vamos praticar aqui um pouquinho do desenho. Aqui é o seguinte, ó, tá vendo essa onda que está saindo aqui desse ponto? Esse ponto que é o Y, ó. Aqui é o Y, tá? É o Y. Ó, um comprimento de onda inteiro daqui para cá. Então, ele faz assim, e vai embora. Faz assim e faz assim, tá? Pronto. Agora, ó, aqui é Z, tá vendo? Para Z eu vou botar uma outra cor, um azul mais clarinho. Z também sai assim, ó. Sai assim, ó. Tá? Pronto. Então, Z está aqui, ó. Então, de novo. Z está saindo azulzinho aqui, ó. É um por cima do outro, tá, pessoal? Porque é difícil desenhar. Então, veja que nós tivemos uma onda que saiu lá do Y. Uma onda que saiu aqui do Y, ó. Uma onda que saiu do Y, veio por aqui tudo, ó. E a outra onda que saiu do Z, tá vendo? As duas têm, vamos dizer assim, a mesma altura em relação ao centro, que é a amplitude A, tá vendo? Pronto. Agora vamos ver ali o que, que vai acontecer com a onda vermelha. Ela tem o dobro dessa amplitude. Então, ela é mais alta 2 vezes, ó, mas o mesmo comprimento de onda, ó. Mas ela tem o dobro da altura, tá vendo? Mas ela tem o mesmo comprimento de onda. Então, vai. Ó. Pronto. Aí eu quero que você me diga, o que, que vai acontecer nessa região daqui? Que tipo de interferência vai acontecer? Veja, você tem, muito simples, né? Você vai ter o seguinte, ó. Dependendo da onda azul escuro, é amplitude A para baixo. Dependendo da onda azul claro, é amplitude A para baixo. Dependendo da onda vermelha, é amplitude 2A para cima. Ora, se você tem 2A para cima e 2A para baixo, a amplitude nesse ponto aqui, ó, vai ser quanto? 0. Não é isso? Você vai ter uma interferência destrutiva. Então, os 3 sinais, quando se encontrarem em P, vão produzir amplitude nula.
Ficou claro aí? Então a resposta disso é letra D. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima lição.